Bom, antes de qualquer coisa, eu queria mostrar para vocês esses três tipos de estudo. Eu vejo que algumas pessoas, bom, é normal na verdade, a gente termina confundindo quando a gente fala de otimização no SolidWorks, de estudo no SolidWorks, porque a gente tem três estudos assim que eu seleciono esses três assim de forma geral, que são uma forma meio que de você automatizar o seu estudo, tá certo? Mas que eles trazem resultados que são completamente diferentes, tá bom? Que três estudos são esses? A gente tem aí o estudo de projeto, que, bom, vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco, gerenciador de casos de carga e estudo de topologia. Para quem não viu ainda, eu fiz um vídeo sobre estudo de projeto aqui no canal, na, foi na Copa, cara, a última Copa que teve, né? Que foi de, que ano? Eu já estou bem perdido aqui, 2018? Bom, eu não sou um cara que acompanha muito futebol, devo admitir para vocês, mas eu fiz um vídeo, acredito que foi em 2018, vocês podem achar aqui no canal, mostrando um estudo de projeto bem legal, utilizando o SolidWorks Motion, tá certo? E o que é o estudo de projeto? Bom, o estudo de projeto é uma ferramenta que a gente tem no SolidWorks, que ela permite que a gente faça uma otimização de um projeto específico, tá certo? Baseada em parametrização. O que é que significa isso? Nesse caso, eu, que estou fazendo a minha análise, eu vou estabelecer uma série de fatores. Por exemplo, eu quero que uma tensão bata, sei lá, um valor abaixo de X. Ou, no caso, como eu fiz no Motion, eu queria que um, um elemento, né, um componente, que se eu não me engano foi o vértice que estava na bola que eu utilizei, simulando um pênalti, ele chegasse o mais perto possível de um vértice que estava ali na. Como é que a gente chama? Perto da trave ali na quina, para que o cara fizesse um gol, no caso, com a barreira durante um pênalti, entendeu? Então, o que é que o SolidWorks vai fazer nesses casos? Ele vai testar, baseado nos fatores que a gente entrega para ele, ou seja, quais fatores que podem ser alterados. Ele vai testar várias condições até ver qual é a condição que bate, no final das contas, aquele objetivo que você estabeleceu. Então, por exemplo, eu posso criar um estudo de projeto, se a gente pensa aqui num suporte, por exemplo, de armário, enfim, a estrutura que vai suportar esse armário, e eu posso dizer que eu quero que ele varie para mim a espessura da mão francesa, por exemplo. Tá certo? Então, baseado num parâmetro que eu coloquei no SolidWorks, ou seja, eu tenho uma espessura, ele vai variar e vai tentar chegar no melhor valor, enfim, no valor de tensão estabelecido para uma determinada força. Então, esse seria o estudo de projeto. Então, fique na cabeça de vocês, o estudo de projeto é uma otimização parametrizada, tá bom? Vai depender de você estabelecer quais fatores você quer alterar ali na sua análise. O gerenciador de casos de carga, que é em inglês ele fica o Load Case Manager, é uma ferramenta fantástica e eu sei que poucas pessoas conhecem essa ferramenta. Mas essa é uma ferramenta que você tem acesso a ela quando você clica com o botão direito na árvore do projeto do Simulation, tá certo? E ela permite que você, na realidade, você estude vários casos de carga, como o nome dela mesmo já está dizendo, para que você, por exemplo, entenda qual é o caso mais crítico. E como assim vários casos de carga? Imagine que você tem um dispositivo, um carrinho de minério, por exemplo, tá certo? Você pode ter um caso em que o carrinho está carregado, por exemplo, o carrinho está carregado com minério, então vai ter um peso atuando em cima do carrinho, e ele está estacionário. Ou você pode ter um caso em que o carrinho está sendo empurrado contra alguma estrutura, enfim, durante a movimentação. E aí, obviamente, você tem a gravidade nesses dois casos. Você pode ter um caso em que o carrinho bateu carregado ou que o carrinho bateu descarregado. Ou seja, nesse caso do gerenciador de casos de carga, você vai estabelecer na sua simulação várias opções de carregamento para que o software depois a gente vai gerenciar. Eu quero essa opção A, por exemplo, que vai juntar o minério mais o empurrão. Ou que vai juntar o carro sem o minério mas batendo em alguma estrutura.
E aí o software vai automaticamente rodar esses estudos e aí você vai ver, por exemplo, qual é a condição mais crítica. Então, na verdade, é mais um facilitador para que a gente tente vários cenários que a gente está definindo. O estudo de topologia, por outro lado, ele vai ser um estudo não paramétrico. O que é que significa isso? Esse estudo não paramétrico, na verdade, a gente vai estabelecer algumas condições de contorno para ele, a gente vai estabelecer um objetivo, mas ele vai mudar na geometria de uma forma não baseada, por exemplo, na espessura do material ou em qualquer coisa que você tenha criado quando você criou a sua peça no SolidWorks. Ele simplesmente vai retirar material, por exemplo, dependendo da condição que você criou. E por que ele faz isso? Para que a gente tem esse tipo de estudo? Nesse tipo de estudo, pessoal, ele é bem utilizado principalmente quando a gente está buscando ali uma redução de peso de peça. Uma redução de peso de peça, uma peça que vai ser, por exemplo, vai passar por um processo de usinagem, uma peça que vai passar por um processo de fundição, ou seja, você tem que poder controlar também essa geometria dessa peça, porque simplesmente não vai ser... Bom, não faz sentido você fazer um estudo de topologia, por exemplo, numa peça de estrutura metálica, né, do SolidWorks, no perfil metálico que você criou utilizando o recurso de soldagens, tá certo? Então faz mais sentido que você utilize isso aqui para otimizar o peso de peças. Uma coisa muito importante que eu preciso passar para vocês, esse recurso do estudo de topologia, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje, ele é um recurso que veio na versão 2018, apenas para versões do Simulation Professional e Premium, tá certo? Então, às vezes, se você procurar aí no seu SolidWorks Simulation, caso você não ache, pode ser esse o motivo aqui. É o 2018, versões a partir do Professional, no caso, Simulation Professional, não é o SolidWorks Professional. E por que eu falei de todos esses estudos aqui antes de passar para a análise propriamente dita? Porque é importante que você conheça, na verdade, quais são as opções que você tem de estudo, para que você, obviamente, saiba que estudo você vai estar utilizando, tá bom? Então, por exemplo, eu faria um estudo de projeto, que é esse aqui, se eu quiser otimizar uma estrutura que eu criei com elementos de soldagem, se eu quiser otimizar esse tipo de parâmetro aí. Mas se eu estiver fazendo uma peça de um projeto que eu estou precisando reduzir peso por algum motivo, de um automóvel, que é claro, né, você quer reduzir o peso para poder, enfim, ter o menor consumo, esse tipo de coisa assim, o custo de material, se estiver falando de fundição, aí sim eu trabalharia com estudo de topologia, tá bom? O gerenciador de caso de carga é algo mais geral. Aqui no caso a gente está tentando observar várias condições que estão ali sendo aplicadas numa peça, numa simulação específica.